Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês suculentas fáceis, algumas fáceis e outras difíceis aqui no meu cultivo. São dicas de como que a gente tem que proceder com algumas plantinhas que não funcionam como as outras e outras que são bem fáceis. Se você gostou desse tema, dê lá seu joinha, se inscreva no canal, compartilha, diga o que você está achando, tá bom? É muito importante para a gente saber como que a gente está agindo, se realmente está ajudando vocês. Porque a nossa intenção aqui é justamente essa: compartilhar a nossa vivência diária no cultivo das suculentas, tá bom? Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Bom, vamos começar para fácil, né? Então, essa é que eu gosto mais dessa suculenta, gente. Sou muito suspeita, mas essa suculenta é a Mandala Citrus, uma suculenta muito fácil de cultivar, que fica enorme. Ela está contida aqui nesse vasinho, tá vendo? Mas ela cresce muito. É uma planta que você pode cultivar no tempo tranquilamente, colocar em jardim, claro, fazendo a adaptação, né, gente? Primeiro com o sol da manhã e aí vai subindo as horas gradualmente. Se você não quiser ter perda, faça essa adaptação de forma bem gradual. Por que que eu acho que essa suculenta é uma suculenta fácil, de fácil cultivo? Porque ela passou a temporada de chuva e choveu demais nesse ano passado agora, no início do ano, e eu não tive problema com ela, tá? Eu tô tendo agora um probleminha com ela que eu acho muito fácil de resolver, que são as cochonilhas. As cochonilhas amam o centro dessa planta. Mas é só isso, não tive problema com fungo de olho preto, nem ferrugem, nada, nem oídio, nada disso. Então, para mim, essa planta, essa Mandala Citrus, é uma planta muito bonita, muito fácil de cultivar. Eu recomendo quem estiver começando no cultivo das suculentas, começar por essa plantinha. E outra, ela é uma planta muito fácil de encontrar e muito barata, tá? Uma hora eu quero fazer um vídeo sobre como que você encontra, porque às vezes a pessoa até vê uma plantinha dessa num garden, mas não reconhece, tá? E essas aqui, ó, eu não comprei pela internet, não. Comprei em gardenzinho e supermercado, bem pequenininha mesmo. Então, a primeira planta que eu acho que é de fácil cultivo é a Mandala Citrus. Vamos lá que eu vou mostrar outra para vocês. Uma planta que eu considero aqui, que eu já tive várias, é a Graptoveria Debbie. Essa planta para mim, gente, essa aqui é difícil. Eu acho difícil mesmo. É uma planta muito comum mesmo. Você encontra em qualquer lugar. Mas essa planta, ela não pode ficar na chuva, ela dá muito olho negro, dá fungo muito fácil, né? O olho negro é um fungo, né? Mas eu falo assim, ela dá ferrugem nas folhas embaixo, se você não prestar atenção. Então essa é uma planta que tem que ser resguardada da chuva, porque ela morre com muita facilidade, tá? Essa aqui tá tomando 8 horas de sol, tem outra aqui, ó. Olha que lindeza. Essa é a Deb, né? Como já havia falado. Então, para mim, essa planta é de difícil cultivo. Se você vai começar a cultivar suculentas, reserva essa planta. Não deixa ela tomar muita chuva. O máximo 2 dias de chuva, você já reserva ela. Tenha um substrato bem drenante, tá? Faça aí a prevenção com sulfato de cobre ou calda bordaleza, ver o que você faz para proteger essa planta. Para mim aqui, a Deb é uma planta difícil de cultivar, mas eu insisto, né, gente? A gente sempre insiste porque ela é uma planta muito bonita
E então a gente insiste porque a gente gosta da beleza da planta. Eu tenho dela em vários lugares aqui e elas estão muito bonitas agora nessa época do ano. E eu vou continuar, mesmo sendo difícil. Para mim é um desafio cultivar essa planta. É uma planta fácil, né? Agora nós vamos falar da Fantôme, que é uma graptovéria também. E é uma planta muito fácil, é uma planta muito fácil de encontrar, é bem comum essa planta. Eu acho que até é ruim falar que é comum, porque é uma das mais bonitas que tem. E eu vejo muito essa planta em canteiros mesmo, sabe? Sem ser em vaso, plantado no chão. E é uma planta que vai muito bem, que toma chuva e, e que resiste bem. A Fantôme, pessoal, a gente começa muito com ela, né? Porque ela é muito fácil de encontrar, mas é uma planta muito bonita, gente. Olha só que beleza que ela tá aqui nesse arranjo. E ela é uma planta extremamente prolífica, ela se reproduz muito fácil. Você vê, olha, os bracinhos dela aqui, e aí você pode retirar e plantar no mesmo vaso, que logo você vai ter um vaso cheio. A Fantôme é muito fácil mesmo. Essa aqui eu acho que todo mundo vai concordar comigo, porque às vezes tem diferente cultivo, né? Então, mas aqui para mim, a Fantôme é uma planta muito fácil de cultivar. Mais uma planta que eu considero de difícil cultivo é esse Pachyphyton. Eu acho que os Pachyphyton, no geral, para mim aqui, eu tenho uma certa dificuldade de cultivar. Porque eu cultivo no tempo, então essa planta não gosta de receber muita água, ela funga muito fácil, dá muito olho negro. Agora nessa época do ano ela deu agora eu tô tratando aqui, ó, deu muita cochonilha nos brotinhos novos e agora eu tô tratando aqui. Ela tem esse crescimento mesmo, fica com esse caule desse jeito, perde muitas pétalas, mas eu não tô falando só mal da plantinha, não. Essa planta é uma planta muito linda. Olha aqui, ela tá aqui nesse vasinho mimoso. E é só para alertar vocês, né, sobre essa aqui você tem que reservar mais, tá? Essa planta não pode tomar mais de 2 dias de chuva, que você vai começar a ter problema com ela. Eu sou apaixonada nessas gorduchas, por isso eu insisto, não cultivo só as fáceis, né, gente? Não dá para escolher, a gente gosta da beleza dessas plantas, e isso que faz com que a gente insista, mesmo que a plantinha seja de difícil cultivo. Então, esse Pachyphyton craigi é uma planta que você tem que tomar mais cuidado com ela, tá? Preservar ela da chuvarada, aí sim você vai ter sucesso no seu cultivo, tá bom? Eu tenho um outro aqui que eu não tenho identificação dele. Ele me parece muito com a Pedra da Lua, mas eu já perdi aqui, tinha 2 cabeças. Eu já perdi 2 cabeças dele aqui, aí eu coloquei essa plantinha aqui, já lembro o nome, e porque também morre fácil. Se deixar na chuva, vai embora fácil mesmo. Os Pachyphytons têm essa característica de não suportar muita umidade, né? Mas são plantas belíssimas, né, gente? Olha só que coisa mais linda, que coisa mais rica. Lindo, né? Então, se você tem essa plantinha, tenta cuidar dela mais um pouquinho, tá?
Se você tiver a oportunidade de retirar, quando tivesse mais de 3 dias de chuva, retira do tempo, preserva ela, que aí você vai ter plantinhas bonitas assim. Eu tiro mesmo, viu, gente? Não deixo mesmo, porque eu já perdi tantas. Então, eu tiro, tá bom? Então, essa é uma plantinha de difícil cultivo, pelo menos para mim aqui no meu cultivo, tá bom? Vamos lá agora para uma plantinha fácil, né, gente? Essa aqui é a Christmas Hyam. Essa plantinha é uma planta aqui para mim de muito fácil cultivo, tá? É uma planta muito comum que você encontra facilmente nos gardens, no supermercado. O bom é você saber identificar. Você encontra dela também, igual essa minha aqui, ó, que ela é cristata. Essa plantinha, gente, essa planta, eu deixei ela do outro lado ali, no meu corredor, e ela ficou. É lógico que eu vejo sempre, né? Mas eu observo muito as que eu tenho aqui na frente. E de repente, quando eu vejo, ela me cresceu rapidamente. Eu comprei essa planta cristata, mas bem pequenininha. E ela cresceu, uma planta que foi sozinha, sabe? Isso que é bom numa planta, quando você tem uma surpresa boa, assim, no seu cultivo, né? Como eu tive com essa planta. Olha que lindeza que tá essa planta, essa cristata. Ela cresceu tanto e eu teria que passar por um outro vaso, mas eu não tenho coragem. Olha que lindeza que tá essa planta. Então, essa planta é uma planta de fácil cultivo. Se você vê essa planta numa garden, no supermercado, compra, mas como todas as suculentas, ela detesta o excesso de umidade, então tenha um substrato bem drenante. Eu já fiz um vídeo aqui no canal onde eu mostro o substrato que eu uso, tá? Porque eu moro no Triângulo Mineiro e aqui é uma região que nessa época do ano é muito seca, tá? Então eu uso um substrato um pouco diferente. E se você tiver curiosidade de saber, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Então, essa plantinha aqui é uma planta de fácil cultivo para mim aqui no meu cultivo, tá? É a Christmas. Olha, essa planta essa é a Perle von Nuremberg, uma plantinha muito comum, muito fácil de ser encontrada também, mas não é uma planta fácil de cultivar não, viu, gente? Eu tive meus desafios aqui com a Perle, já perdi muitas mesmo. Eu só tive sucesso com a Perle quando eu coloquei ela amontoada com outras e num vaso de barro, tá? Foi assim que eu me despreocupei, tá? Mas não é uma planta que fica bem com muitos dias de chuva. Ela dá muito fungo, dá muito olho negro, perde muita folha na parte de baixo. Então, eu sei que muita gente às vezes até desiste de cultivar a suculenta quando começa o cultivo dela com as pernas. Então, eu acho que essa planta é uma planta de difícil cultivo e ela morre muito fácil, mas tem essas dicas aí que eu tô deixando para vocês. Se vocês querem ter sucesso aqui com a Perle, coloca ela num vaso de barro, se possível faça um arranjinho com ela, e que aí ela vai bem, tá? Eu faço aqui a prevenção na época das chuvas, uma vez por semana, com o sulfato de cobre, tá? Porque ela dá muito olho negro, então
eu faço essa prevenção. Agora, nessa época do ano, eu não tô fazendo. Eu tô só combatendo as que estão com cochonilhas. Mas eu tomo esse certo cuidado, porque a perne não é uma planta fácil, viu, gente? Ela é de difícil cultivo, sim, mesmo sendo uma planta simples, maravilhosa, linda, linda, linda. Bom, esta é a Crispate Beauty. Essa planta é uma planta muito bonita, é uma suculenta maravilhosa. Olha só, gente, que coisa mais linda essa planta. Essa aqui tá na categoria, para mim, aqui, de difícil cultivo. Não é uma planta fácil, eu já perdi, eu acho que umas 3 dela. E por que eu acho que essa planta é de difícil cultivo? Primeiro, que o crescimento dela é muito lento, é uma planta que se desenvolve muito, muito devagar. Para essa planta chegar a esse tamanho aqui, ó, demora anos. Anos não, né? Mas 1 ano e meio, mais ou menos, ou mais. Então, quando a planta se desenvolve muito devagar e não gosta de muita umidade, é uma planta, sim, pelo menos para mim, é uma planta de difícil cultivo. Essa planta, eu tenho dela em vários lugares. Eu vou mostrar uma outra que eu tenho ali, que perdeu o centro quando estava chovendo demais, o ano passado. Ela perdeu o centro e foi ficando preto, né? E eu pensei, ai meu Deus, o que eu vou fazer? E eu retirei as folhas do centro, limpei, tratei, tirei do tempo. E não é de ver que não nasceu outra planta, gente. Simplesmente nasceu outra floração, outro miolinho e ela continuou crescendo normalmente. Eu não sei se isso considera ela fácil, né? Mas eu tive a sorte de recuperar essa. Essa foi uma luta minha aqui que eu tive sucesso com essa planta. Eu considero essa planta de difícil cultivo justamente por isso. Eu comecei a ter mais sucesso com ela porque eu insisti em colocar ela naqueles baldinhos de pipoca, imagina? Cultivar no tempo, num vaso de plástico, ainda mais aqueles vasinhos compridos de pipoca. Então não deu certo. Aí a partir do momento que eu troquei, passei para o vaso de cerâmica, vaso de barro, né? Desculpa. Aí eu comecei a ver essa planta desenvolver. Plantinha fácil de cultivar é a Milky Way. É uma planta que vai embora rápido porque ela se multiplica fácil por causa desses bracinhos que ela solta. É uma planta que eu tenho ela em vaso de barro, em vaso de plástico. Então, eu considero a Milky Way uma plantinha muito fácil, viu, gente? Para quem está começando, é uma planta fácil. Não se assuste não, que do nada às vezes ela morre. Mas por isso que é muito importante, toda vez que ela soltar um bracinho que não for uma haste floral, você planta, tá? Porque mesmo ela sendo fácil, na época da chuva, ela meio que morre assim, você nem vê, tá? Mas se você fizer isso que eu tô falando, de sempre plantar, de encher um vasinho, ó, isso tudo aqui é bracinho dessas aqui, esse arranjinho eu refiz agora há pouco tempo. Deixa eu mostrar a outra linda aqui, porque eu tenho dela em vários lugares. Opa, sol. Olha aqui que beleza. Como o nome diz, né? Milky Way. Olha que linda. Planta fácil, muito fácil de cultivar. Muito fácil mesmo. E uma outra planta, aqui mais dela, gente. Olha que lindeza aqui. Essa Milky Way é muito bonita. Nossa Senhora. Agora uma outra planta que eu acho que todo mundo vai concordar comigo que é difícil de cultivar é a Black Prince, né? Essa aqui é uma planta difícil de cultivar, gente. Difícil. Quando você acha assim que tá tudo bem com ela, que ela tá bonita, que tá indo, de repente ela dá uma podridão de caule. Mas eu acho que
que é característica dessa planta mesmo, ela é muito fechada. Então, se você, assim, não der sorte, que eu acho que é questão de sorte, porque mesmo fazendo toda a prevenção, de vez em quando ela morre. A Black Prince é uma planta complicada, tá? Essa aqui eu comprei ela no pote 6, trouxe para casa. Ela se adaptou muito bem ao meu cultivo. Ela tá aqui nesse arranjo, ó. E aqui ela não toma chuva, porque se tomar chuva ela vai embora mesmo. Essa planta morre muito fácil, mas é uma planta belíssima, maravilhosa, tá? Que você tem que tomar cuidado com chuva, tá? Essa aqui não gosta de excesso de umidade. Então, se você for ter a Black Prince no seu cultivo, toma bastante cuidado, tá bom? Eu nunca tive problema aqui com cochonilha com ela, não. Vou até olhar aqui com vocês aqui no centro. Não tive, não, tá? Eu tenho outras dela também, mas tá sempre assim, junta com outras. E eu aqui acho ela de muito difícil, eu acho muito difícil mesmo, é muito... Olha, eu sou meio suspeita de falar sobre essa planta, tá, gente? Mas se tiver algum caso que for suspeita para falar dessa planta, sou eu. Eu tô aqui para falar da Runione San Carlo, tá? Essa planta é uma planta, para mim, muito fácil de cultivar. Esse arranjo aqui, eu fiz ele semana passada, eu acho. Inclusive, eu fiz um vídeo onde eu faço 2 arranjos, esse aqui e um outro que tem lá, ó, que tá no vaso azul também. E por que que eu considero essa planta de fácil cultivo? Vou virar aqui para vocês verem. Porque ela fica na temporada da chuva, tomando chuva. Você tem que tomar cuidado com ela. Não foi com olho negro, eu tive problema. Você tem que tomar cuidado com ferrugem nas folhas de baixo, mas não tive, tá? Eu só ouvi falar, então eu aqui não tive problema com ela. Por isso que eu tô falando para vocês que ela, para mim, é uma planta fácil, tá? Eu gosto muito dessa planta. É uma planta muito ornamental. É uma planta que fica muito bonita para você colocar em arranjos. Esta Runione San Carlo. Olha só que belezura que ficou. Vou levantar aqui. Ai, esse vaso é pesado. Olha aqui. Que beleza que ficou essa planta aqui. A única coisa que para as pessoas vão achar assim, que para mim não é difícil, viu, gente? Eu acho um prazer de retirar a folha de baixo da planta. Ela perde muito folhinha embaixo, resseca, tá? E ela fica assim com essas rosetas fechadas só agora nessa época do ano. No verão, ela abre bem, ela fica uma planta bem mais aberta, tá? Aqui na minha região, como não faz frio, só refresca bem à noite, porque durante o dia faz calor, então aqui ela já deu uma fechadinha. Imagina em lugares onde realmente faz frio, eu acho que ela deve fechar bem mais. Eu, então, considero essa planta de muito fácil cultivo, viu, gente? Eu adoro essa planta. Tem outra aqui, ó, nesse outro arranjo. Olha que lindeza. Então, para mim, é uma planta muito fácil de cultivar. Aqui com ela aqui tá abaixo, ali do lado, e o Sedum hircitum. Não, hircitum não, desculpa. É o Dasinfilo Major. E olha só que lindo que ficou esse arranjo. Muito bonito, olha só que lindo. Bom, das mais comuns, né, que eu acho que às vezes para algumas pessoas não é comum, né? Mas que para mim aqui no início do meu cultivo ela não era uma planta comum. Mas a gila. A gila eu considero uma planta de difícil cultivo, porque ela me deu problema aqui no caule e eu tive a sorte, não essa, tá? Essa aqui é uma bebê, não é bebê mais, né? Uma adolescente que já tá no vasinho, ó. Nesse aqui. Mas eu não acho a gila uma planta fácil, não, tá? Ela pega fungo com muita facilidade, muito mesmo.
Vou mostrar a outra que eu salvei ali, como que ela tá agora. Aqui, ela tá aqui nesse arranjo. Essa planta começou a desidratar bastante e eu fazia tudo e não resolvia. Quando eu fui ver, ela tava com o caule escurecendo já, quase que eu perco ela. Mas por quê? Porque eu deixei ela tomar muita chuva mesmo. Então, é uma planta que tem que tomar um certo cuidado com excesso de umidade. A gila é uma planta belíssima, é uma planta que todo mundo quer ter no seu jardim, porque ela é uma planta muito bonita, ela dá um efeito muito bonito, olha só nesse arranjo. Mas para mim aqui no meu cultivo eu não acho uma planta fácil não. Eu acho que é uma planta que você tem que tomar muito cuidado, porque senão ela morre fácil também. Eu acho que planta que morre muito fácil eu acho difícil de cultivar. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas se você vai adquirir uma planta dessa, ou se você já tem uma gila aí no seu cultivo, preserve ela um pouco para você ter um pouquinho mais de sucesso, tá? Se você não tem como tirar do tempo, você não tem como colocar uma proteção, então use um substrato bem drenável, coloca assim, ó, num vaso de barro, que as chances de você ter sucesso e não perder a sua plantinha, aí melhora bastante, tá? Bom, pessoal, eu tô encerrando aqui com essa beleza, porque eu amo essa Albucã spiralis. E eu queria dizer para quem ficou aqui comigo até o final, o meu muito obrigada mesmo. Dizer que vocês fiquem bem e que até a próxima. Tchau, tchau.